Boa noite a todos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre o tema Reino de Deus. E nessa noite, eu queria falar um pouco sobre quando o céu invade a terra. Eu gostaria de ler 2 textos da palavra de Deus como base para a nossa ministração, para a nossa meditação nessa noite. O primeiro texto, eu gostaria que nós lêssemos em Mateus capítulo 6, verso 10. Mateus 6, verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino. Mas o que é o reino de Deus? O que nós podemos designar como o reino de Deus? O reino de Deus nada mais é que o governo de Deus. O reino de Deus é a vontade de Deus sendo feita. É o estabelecimento da vontade de Deus em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É a vontade do rei sendo feita. Reino de Deus é como Deus enxerga este mundo. Como Ele vê este mundo. Não no meio de um caos, não como nós estamos acostumados a ver, mas Ele já antevê aquilo que vai acontecer. Quando Jesus esteve conosco, a única pregação de Jesus era uma mensagem a respeito do reino de Deus. Jesus pregava, ensinava a respeito do reino de Deus. Jesus demonstrava com as suas ações as realidades do reino de Deus nesse mundo presente. Jesus fazia com que as coisas se tornassem visíveis, o reino se tornasse visível. A vontade de Deus estabelecia num coxo, num paralítico, num endemoniado, nos famintos. O reino de Deus era anunciado. E o reino de Deus existe numa dimensão invisível. E essa dimensão invisível é superior a essa dimensão que nós vivemos, terrena, natural. E quando o reino de Deus se conecta a este mundo, o reino de Deus traz a vontade de Deus, estabelece a vontade de Deus nesse mundo. Então Jesus passou todo o tempo do seu ministério anunciando, falando e agindo com o poder de Deus, trazendo as realidades do reino de Deus, esmagando as obras de Satanás, como 1 João capítulo 3, verso 8. Ele se manifestou, ele veio para destruir as obras do diabo. Então, enquanto esteve com os discípulos, Jesus estava sempre anunciando a vinda do reino. O reino está próximo. E uma certa ocasião, em Lucas capítulo 17, verso 21, ele diz: o reino está dentro de vocês. O reino está dentro de vocês. Essa é uma nova realidade que Jesus trouxe. Então, enquanto Jesus estava conosco, ele anunciou o reino. Uma certa ocasião, os discípulos de João Batista, do primo João Batista, que tinha batizado ele nas águas do Jordão, João Batista preso por Herodes, João Batista que anunciou o arrependimento, que pregou a mensagem do arrependimento, João Batista que apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista agora está preso por Herodes, e ele envia alguns discípulos até Jesus para dizer: você mesmo o Messias? Naquela crise existencial, naquela crise no meio de uma prisão, o João não discerne muito, porque o João quer um libertador nacional. O João quer alguém que venha libertar a nação, e ele está preso. E Jesus vira para os discípulos e diz assim: vá até João e diz o seguinte: voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Paulo, numa interpretação a respeito do reino, ele em Romanos 14, verso 17 diz: o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Tudo que fazemos, tudo que nós fazemos nesse mundo precisa partir então
da dimensão espiritual para o natural. Nós precisamos partir do sobrenatural, do reino de Deus para esse mundo natural. É isso que nós queremos falar nessa noite. É isso que nós queremos compartilhar nessa noite, a respeito desse reino que toca essa terra, do reino dos céus que toca esse mundo. E como nós podemos ver o reino de Deus e Deus agindo nesse mundo? Alguns domingos atrás eu compartilhei sobre a necessidade de nós renovarmos a nossa mente, ou transformarmos a nossa mente. Quando falamos sobre a colisão dos dois mundos, quando falamos que o reino de Deus vem e toca essa terra, nós falamos que nós precisamos de um arrependimento e de uma renovação da mente. E é a única maneira da gente ver a manifestação do reino de Deus, a única forma de fazer com que o reino de Deus também venha a esse mundo, é nós nos arrependermos e renovarmos a nossa mente. Porque assim nós vamos enxergar como Deus enxerga esse mundo. Vamos agir como Ele age nesse mundo. Vamos fazer com que as coisas da terra sejam tocadas pelo céu. Mas existe uma grande batalha na nossa mente. O maior dos inimigos somos nós mesmos. E nossa mente é um campo de batalha. Nós temos dificuldade de crer. E nós precisamos sujeitar a nossa mente, como Paulo diz em 1 Coríntios, sujeitar a nossa mente e entregar a mente a Cristo, para que então Ele possa colocar a sua mente em nós. E assim vamos pensar em coisas sobrenaturais. E assim vamos desejar as coisas sobrenaturais. Enquanto isso não acontece, e quando não acontece, as pessoas ficam suscetíveis àqueles fermentos que nós falamos nas últimas mensagens. O fermento da incredulidade, o fermento da apatia, o fermento daquele sentimento que não queremos mudar, não queremos coisas novas, não queremos nos envolver muito. Então, consequentemente, nós começamos a deixar de fazer a vontade de Deus. Renovar a mente é o que nós precisamos. E renovar a mente é alinhar nossa mente à mente de Cristo. É pensar como Deus pensa. Como é que acontece isso? Arrependimento. E a palavra é metanoia, que é mudança de mente. É uma mudança de mente que acontece no nosso coração. Quando Jesus pregou sobre o reino, Ele diz o seguinte, nós precisamos nos arrepender, pois o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quando pensamos em arrependimento, logo nós ligamos aquele ato de entrega a Jesus. Me arrependo dos meus pecados. Ok, também. Mas é muito mais do que isso. Arrependimento significa pensar como Deus pensa. E nós precisamos nos arrepender todos os dias. E começar a pensar como Deus pensa. Como é que Deus pensa das pessoas? Como é que Deus pensa a respeito da situação que eu estou vivendo? Como é que Deus pensa a respeito dos necessitados? Como é que Deus pensa a respeito dos irmãos da minha célula? Enquanto nós não mudarmos a nossa mente, não houver uma metanoia, uma transformação de mente, nós continuaremos errando. E assim, quando isso acontece, uma transformação, nós começamos a enxergar como Deus enxerga. A mente renovada pode destruir então as obras do diabo. Alguém com uma mente renovada pode amar como Deus ama. Porque ele não vai amar segundo o seu paradigma, mas segundo os olhos de Deus. Quando alguém muda a sua mente, tem uma metanoia, um arrependimento na sua mente, e se alinha agora à vontade de Deus, aos desejos de Deus, à mente de Deus, nós podemos então ver como Deus vê, enxergar como Deus vê. E a pessoa que renova a sua mente, então, prova a vontade de Deus na sua vida. Não apenas em palavras, mas não apenas em conceitos a respeito de Deus, mas no poder de Deus. Ele cura os enfermos, liberta aqueles que estão cativos no pecado, liberta aqueles que estão cativos nas mãos satânicas, traz alegria ao ambiente de tristeza, luta pela justiça na terra, traz paz ao ambiente onde ele passa. Por isso que Jesus sempre está dizendo,
deixem a paz. Eu deixo a minha paz. O ambiente muda quando estamos conectados a Deus e a nossa mente em transformação. E muitas outras coisas criativas que nem imaginávamos que nós poderíamos criar, mas por causa de uma mente transformada, coisas novas começam a nascer, ideias novas começam a surgir. Como é que faz para que o reino de Deus seja expresso na terra como é expressa no céu? Sem arrependimento, nós vamos ficar apenas trancados no modo religioso de vida. Quando a Bíblia fala de carnalidade, quando a Bíblia toca a respeito dos nossos pensamentos carnais, e ela fala em carnalidade, ela não está necessariamente falando dos pecados óbvios, que qualquer cristão normal odeia, rejeita, não quer. Ela não está falando sobre isso. Ela está falando, não por viverem sem o poder demonstrado do Evangelho. As pessoas vão começar a voltar a pecar, a voltar a pecar coisas básicas. Quando nós não vemos no Evangelho o poder que ele tem, a ação do poder de Deus através do reino de Deus, nós começamos a enfraquecer na fé. Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como é feita nos céus. Essa é uma introdução da primeira parte. E eu queria agora ler o segundo texto, que está em João, capítulo 1, versos 43 a 51. E vamos para a segunda parte, quando o céu invade a terra, ou toca a terra. João começa o seu evangelho falando a respeito do verbo que se fez carne. E no versos 43 a 51, ele fala dos chamados dos discípulos. E aqui está uma coisa muito interessante, irmãos, a respeito de como o céu toca a terra, como o céu invade a terra. No dia seguinte, decidiu partir da Galileia, quando entrou Filipe e disse, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? E Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse texto é tremendo, muito interessante, e nós vamos ver aqui como o céu toca a terra. O céu invade a terra e abre os nossos olhos são abertos. Quando o céu invade a terra, os nossos olhos são abertos. Natanael estava debaixo de uma figueira, ok? E figueira, na cultura judaica, não necessariamente é um pé de uma árvore que dá figo. Mas também, na tradição rabínica, figueira significa os 5 primeiros livros da lei, a Torá, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da lei. É também na tradição judaica, esses primeiros livros da Bíblia. Então, dentro dessa questão, não sabemos se ele estava ou não lendo as Escrituras debaixo de uma figueira, ou simplesmente sentado numa figueira, ou fazendo as duas coisas, Natanael estava lá lendo. E como é que nós sabemos disso? Pelo que Jesus falou, pelo que Jesus mencionou. Possivelmente, Natanael estava lendo Gênesis 28,
Por quê? Porque ele estava falando sobre Jacó. Jacó era aquele camarada enganador. Enganou o pai, enganou o irmão, roubou a primogenitura. E quando Jesus vê Natanael, diz: olha aí um israelita bom. Não há engano, não há mentira nele. Eu acho que ele estava naquele livro onde ele estava já fugindo, porque o irmão queria matá-lo, porque ele roubou a primogenitura, algo sério demais, ele herdaria tudo. Ele foge do irmão que quer matá-lo, e aí ele chega numa região onde ele se cansa e ele faz ali uma cama, usa uma pedra como travesseiro e tem um sonho. Mais tarde ele vai chamar aquele lugar de Betel. Gênesis 28, 12, ele tem um sonho interessante. E uma escada apoiada na terra alcançava o topo, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jesus faz uma conexão. Jesus traz ali algo muito interessante. Por quê? Alguns minutos antes do encontro com Natanael, Jesus está falando, Filipe fala com ele a respeito de Jesus, e ele fala: não existe nada bom vindo de Nazaré. É incrédulo com respeito a Jesus. Minutos depois, ele se encontra com Jesus, e porque Jesus traz uma visão profética a respeito dele, ele diz assim: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. O que provocou essa mudança? A visão profética de Jesus causou nele um impacto tremendo. Jesus sabia o que estava falando. Natanael sabia que Jesus o tinha visto. Lendo a Torá, lendo Gênesis 28, chama ele de bom judeu, em correlação com o seu patriarca mentiroso, enganador, chamado Jacó. E Jesus diz: eu vi você debaixo da figueira. Não só isso, mas também porque ele fala o texto que ele está lendo. Natanael verdadeiro, Jacó falso. E Jesus viu o texto que ele estava lendo, Gênesis 28. E Natanael teve seus olhos abertos. Natanael começou a enxergar Jesus de uma forma diferente. Quando o céu toca a terra, os nossos olhos são abertos. Há uma revelação, há uma mudança, há uma transformação. Nós começamos a ver o que nós vamos ver agora, seguindo esse texto. Gênesis 28, 16 é muito interessante, porque ali Jacó, depois do sonho, depois de tudo, ele disse o seguinte: quando ele acordou, ele diz assim: sem dúvida o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Olha a declaração de Jacó. É a declaração que muitas vezes nós temos. Em outras palavras, ele diz assim: é possível estar na presença de Deus e nem mesmo saber que Ele estava ali. É o que nós aprendemos aqui. Sem uma revelação, nós podemos ignorar a presença e a obra de Deus agindo em nós e no ambiente onde nós encontramos. Podemos estar lendo a Bíblia e não nos damos conta da presença de Deus querendo agir em nós e através de nós. Podemos estar cantando louvores, mas não estamos discernindo que Deus está ali querendo fazer uma obra. Podemos estar orando em nossas orações normais, contínuas, e não nos darmos conta de que Deus está ali querendo agir poderosamente em nós e através de nós. Quando o céu invade a terra, nossos olhos são abertos. Que nessa noite nós possamos sair daqui pedindo: Senhor, abra os meus olhos. Eu quero te ver. Eu quero entender para a minha vida o que o Senhor tem.
o que eu preciso e como o Senhor quer me usar nesse mundo. Natanael entendeu isso. Quando o céu invade a terra, a casa de Deus se manifesta. João é interessante. O evangelho de João é diferente de todos. Por quê? João não conta as histórias do nascimento, da infância de Jesus e todas aquelas coisas. Jesus ali em João não aparece em nenhum relato do seu nascimento e a história toda do Natal. Jesus simplesmente aparece. E João descreve Jesus como verbo que está no nosso meio. E o texto que nós lemos é um trampolim para outras coisas que João vai falar. Quando Jesus diz assim, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus está dizendo o seguinte, muitas coisas vão acontecer. E João registra esse chamado exatamente para dizer, a partir de agora, esse texto vai ser um trampolim para o que vai acontecer. Tudo mais que João escreve a respeito de Jesus, escreve sobre isso. Os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O reino de Deus sendo instalado. As coisas poderosas, milagres, ações, realizações de Jesus no mundo acontecendo sobre os olhos atentos dos discípulos. Natanael viu milagres poderosos. Natanael viu das suas mãos o pão multiplicando e tantas outras coisas acontecendo. Como falamos há pouco, nós vemos aqui Jesus falando a respeito do que Natanael estava lendo na Torá. E em Gênesis 28, nós temos a primeira menção, lá em Jacó, a primeira menção sobre a casa de Deus. Betel significa a casa de Deus. E é interessante notar, porque a partir de então, essa é a primeira vez que aparece e vai dar base para todas as vezes que aparece a expressão casa de Deus. Inclusive no que Jesus fala a Natanael. Porque João registra o seguinte, Cristo veio e tabernaculou entre nós, montou a sua casa entre nós. A casa é uma pessoa e ela se chama Jesus Cristo. Jacó não teve consciência do seu sonho, não teve uma resposta da interpretação do seu sonho. Mas a interpretação do sonho de Jacó, lá da escada subindo, naquele lugar, é uma pessoa chamada Jesus. Tem a ver com você e comigo também. Porque nós somos também hoje a casa, a morada de Deus. É isso que Jesus diz em João 14:16. Eu vou pedir ao Pai, e o Pai vai enviar outro para morar em vocês, para estar em vocês, vai morar em vocês. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 3, Efésios 2, Ele vai ser a nossa habitação, Deus habitando em nós, Deus morando em nós, a casa de Deus, hoje somos nós. Em última análise, a interpretação do sonho de Jacó em Gênesis 28 é eu e você. Nós somos a casa de Deus, nós somos o lugar onde Ele quer habitar. Então os anjos sobem, porque eles sobem já cumprindo uma missão e descem trazendo outra missão. Sobre nós, o seu povo, o lugar da sua morada, nós estamos ligados nele. E hoje esse lugar onde Jacó viu e Jesus disse, somos nós. É o lugar onde os anjos estão descendo, estão subindo. Primeiro subindo. Interessante, eles estavam subindo já. Já estavam fazendo uma missão. E estavam descendo, trazendo outras missões. Se nós formos confiantes nesse chamado, se nós realmente adquirirmos essa identidade de casa de Deus, nós vamos ver muitas coisas acontecendo. Nós vamos ver muitos milagres acontecendo na nossa vida e através de nós. Paulo diz que nenhum poder das trevas, nenhum poder natural pode incomodar ou roubar
essa verdade em Romanos 8, 38 e 39. E Jesus disse que a autoridade que ele tinha foi dada a nós. Mateus 28, 18 a 20. Então hoje nós somos a casa de Deus, onde os anjos sobem e descem, ministrando a nós e ministrando através de nós. E o último, quando o céu invade a terra, a porta do céu se abre. Jesus diz, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Daniel Colenda, ele diz o seguinte, Jesus é a ponte, Jesus é a porta, Jesus é a escada entre o céu e a terra, é o elo entre Deus e os homens, é o portal que Deus abriu na terra, dando-nos acesso aos lugares celestiais. Jesus é essa ponte que está ligando eu e você ao céu. E Ele quer que o céu desça. Essa oração que Ele nos ensinou. Ele ensinou uma oração, venha o teu reino, desça ao céu e seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu. Jesus, então, é essa ponte que nos liga até Deus. E os anjos sobem e os anjos descem sobre nós. E João vai então escrever as realizações de Jesus sobre esse texto. E quando Jacó acorda do seu sonho, lá em Gênesis 28, 17, diz assim, terrível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus e a porta dos céus. Gênesis 28, 17. A casa de Deus funciona sobre um céu aberto. Preste muita atenção nisso. A casa de Deus que somos nós, ela funciona sobre um céu aberto. Significa que na esfera espiritual não existe resistência satânica e natural. Não existe. Há um acesso livre. Há mais clareza de nós enxergarmos o domínio de Deus para que ele aconteça aqui na terra. Jacó viu num sonho, os anjos subindo e descendo. E os anjos sobem quando completam uma missão e descem para fazer outra missão. E o trabalho dos anjos, conforme Hebreus capítulo 1, verso 14, é ajudar os salvos a trazer a realidade do reino para os salvos. É isso que diz lá, quem são os anjos. Então, Jesus nos convida, irmãos, a concordar com o céu, a viver todos os dias concordando com o céu. Sim, Senhor, sim, Senhor. Alinharmos nossa mente com Ele, dizermos sim, Senhor. E aí então, a porta do céu será aberta, a escada será lançada, os anjos vão subir e descer para cumprir as ordens de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 16, verso 19, o que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desligar na terra, será desligado no céu. Então, Jesus nos convoca a concordar com os céus, para a libertação de pessoas, para a realização de milagres, para a justiça e alegria e paz do reino de Deus se estabeleça neste mundo e através de nós. Concluindo, irmãos, para que os milagres aconteçam, para que o reino venha, é necessário arrependimento, transformação de mente e sede de revelação. Deus não derrama, já falamos sobre isso, sua água, sua revelação a quem não tem sede. Ele não desperdiça água. Quando ele encontra o coração sedento, ele derrama a sua presença. Arrependimento é o que nós precisamos. Nos arrependermos da nossa incredulidade, da nossa dureza. Transformar nossa mente, alinhar nossa mente à mente de Deus. Buscar, Senhor,
eu não tenho fome e sede. Senhor, me dê fome e sede pela tua presença. E por último, temos que ter fé. Fé. E é interessante esse texto que estava lendo essa semana, em Mateus capítulo 17, versos 19 e 21, quando um pai desesperado tem o seu filho possuído por um demônio, esse demônio jogava a criança no fogo, jogava a criança na água, queria matar essa criança. E aí o pai levou essa criança para os discípulos tirarem o demônio dessa criança. E os discípulos não conseguiram repreender esse demônio. E aí o pai reclamou para Jesus. Quando encontrou Jesus, disse, olha, eles não conseguiram, vê se o Senhor dá um jeito. E Jesus expulsou o demônio, diz o texto, e repreendeu os discípulos, dizendo, vocês não têm fé, vocês não têm fé. E nos versos 19 a 21, ele diz assim, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, por que nós não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, mais uma vez, porque a fé de vocês é pequena demais. Eu asseguro a vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão falar para esse monte, sai daqui, vai para lá, e ele irá. E aí Jesus fala uma coisa interessante, parece contradizendo a sua própria palavra. Depois que ele fala assim, nada lhe será impossível. Mas essa espécie, ele diz, só sai pela oração e pelo jejum. Eu sempre imaginei que Jesus estava falando dos demônios. Uma espécie de casta, espécie de demônio, era muito forte. Mas sempre me intrigava o seguinte, como é que Jesus vai se contradizer? Uma hora é fé, agora é uma obra? Uma hora é fé, agora precisa ter um exercício espiritual de oração e jejum para que esses demônios saiam? Como é que Jesus está se contradizendo? Parece que ele pensou direito, não, peraí, não é fé, só fé, precisa ter jejum e oração. Mas lendo o texto, Jesus está falando sobre fé. A casta é a incredulidade que existia no coração dos discípulos. E o jejum e oração é para que essa incredulidade que existia no coração dos discípulos fosse embora, fosse repreendida. O maior problema nosso é a falta de fé. Então, quando nós temos arrependimento, buscamos uma transformação da nossa mente, temos fome, e fome e sede é Deus que dá, peça isso. Senhor, me dê fome e sede pela tua presença. E fé, e se não tem fé, irmãos, jejum e oração. Jejum e oração não é para expulsar o demônio. Jejum e oração é para expulsar a incredulidade do nosso coração. Se quebrantando diante de Deus, porque Deus só pode vazar em nós em vasos rachados, não em comportas. Deus quer que Ele vaze através de nós, quando nós somos quebrantados. Quebrantados. E é assim que Deus quer na nossa vida. Essa palavra incomodou meu coração. E é algo que nós precisamos como igreja buscar. Deus quer derramar tremendamente em nossas vidas. Quer fazer com que a gente tenha experiências sobrenaturais. Porque Ele é um Deus sobrenatural. Deus quer avivar nosso coração, ao ponto de nós sermos o povo que traz o céu. Quando todos nós formos pequenos buracos, onde escadas são lançadas nessa terra, onde os anjos sobem e descem sobre nós, casa de Deus, lugar da morada de Deus, nós vamos ver em nossa vida e na vida de muitos a ação poderosa e sobrenatural de Deus. Venha o reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O que existe na terra, no céu, pode existir na terra.
Nós sempre imaginamos que o reino é futuro, que o reino é distante, que é lá para frente que as coisas vão acontecer. Mas Jesus nos ensina que nós podemos ter lampejos do céu na terra. Essa é a vida cristã normal. Essa é a vida que Jesus projetou para os seus discípulos e nós, os seus discípulos, hoje. Podemos ter essas experiências se nós buscarmos com o coração arrependido, desejosos de revelação, desejosos por fome e sede da sua presença. E se não temos fé, jejum e oração resolve o problema. Vamos orar? Vamos ficar em pé, encerrando esse tempo. Deus falou ao seu coração, é hora de tomar decisões, porque o que Deus quer fazer em nosso coração é muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O que Deus quer realizar em nossas vidas é tremendamente superior àquilo que nós imaginamos que Ele pudesse fazer. Nós precisamos crer. Os céus estão abertos. Os anjos estão subindo e descendo. Nós precisamos ter consciência de que Deus está querendo agir. Peça a revelação de Deus para o seu coração. Que essa semana, sim, seja uma semana de busca intensa, de jejum intenso, para que o Senhor se manifeste na sua vida. E que Ele possa produzir em nós o seu avivamento, o seu despertar. Coisas maravilhosas e tremendas acontecerão. Senhor, em nome de Jesus, Tua palavra nos ensina a respeito do Teu reino, que foi a mensagem que Teu Filho trouxe para esse mundo. Senhor, que essa mensagem seja viva, não sejam palavras, não sejam conceitos, não sejam ensinos, que saiamos praticando isso, Senhor, ousadamente, porque o Senhor tem derramado sobre nós a Tua unção, a unção do Teu Espírito, que nos ensina todas as coisas, que nos ajuda em todos os momentos. E o Teu reino está em nós, e uma escada está lançada no céu e tocando a nossa vida, para que os anjos ministrem e cumpram o Teu papel através de nós. Senhor, Teu Espírito nos ensine. Essa seja uma semana de busca, essa seja uma semana de jejum, e que nós possamos já ver, contemplar os milagres que o Senhor quer realizar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos, viu? Vão na paz, exercitem isso, essa palavra, em nome de Jesus.